Olá, boa noite. Hoje a gente vai fazer a live com o Terry Ferreira. Live com o Terry Ferreira para falar sobre imigração. Então, vou convidar o Terry aqui. Terry Ferreira. Terry não tá te chamando. Então você, por favor, me manda um oi. Deixa eu só convidar o Terry aqui para ele me chamar. E a gente vai conversar então hoje sobre tudo que está rolando na imigração. Terry, você manda um pedido para mim, por favor, para eu te acrescentar aqui na live? Porque desde a última vez que eu conversei com o Terry, que eu acho que foi em março ou abril, que foi bem no começo do Covid, muita coisa já aconteceu. Teve até esse mês, já saíram. No dia 2 saiu um anúncio novo da imigração. Hoje saiu um outro anúncio, até o Terry vai comentar alguma coisa sobre isso. Então, assim, vem mudando muita coisa. Então, a gente resolveu fazer uma live para dar uma atualizada no que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Terry. Aqui. Aí, o Terry entrou. E aí? E aí, eu tava no outro. Desculpa, eu Eu tava no vi que meu você pessoal. estava no seu pessoal, não no da empresa. Como é E que você tá? aí, tudo bem? Estamos aí. O dia tá bonito aqui hoje em Toronto, o sol tá bem, tipo, bem fall, as folhas já estão todas já Ah, é ficando, tão lindo. ficando vermelha, então tá um dia bem bonito. E acho que para mim é a período do ano mais bonito, né? O fall, então tá bem fall Uhum. hoje aqui. E então hoje saem algumas novidades, você deve estar sabendo. Pois é, eu estava até comentando aqui antes de você chegar que a última vez que a gente conversou foi em março ou abril, né? Logo no começo do Covid, depois a gente não fez mais live. Verdade, verdade. Tá E desde trabalhando muito, né? então, sim, já rolou quantas mudanças. E só essa semana, no dia 2 saiu uma big de uma notícia e hoje saiu outra. Então é muita informação. A gente tem 45 minutos para a gente falar um pouco e deixar para as pessoas fazerem perguntas no final, Sim, se, sim. se surgir alguma dúvida. Você quer Ok. começar pela news de hoje ou você quer começar pelas news do dia 2? Eu acho que vamos começar. É muita coisa. Inclusive, a de hoje eu tive que imprimir para me ler, porque acabou de sair. Acabou de sair, é quentíssimo, tá? Eu tô com. Tá. Espera que meu Tava cachorro tá. no Tá no forninho da imigração. forninho, então eu estou ainda lendo aqui para me poder pegar tudo. Mas no final do dia, o que saiu hoje, eu acho que é bem interessante, é que o Canadá começou então liberar algum tipo de pessoas para poder então entrar no Canadá. O meu cachorro, Sim. peraí, que meu cachorro me incomodou. O, o Snow quer participar da live, Quer é isso? participar? Senão, peraí, meu filho, ó. Pelo amor de Deus. Ok, então desculpa. Então, no final do dia, o que aconteceu hoje? O governo lançou medidas para membros da família, né, membros de família poderem, obviamente, aí, entrar no Canadá. Então, nós estamos falando de pessoas, namorados, que é bem interessante, né, irmãos, pessoas ligadas à família. Eu vou ler aqui para vocês: namorados, filhos dependentes, pais, avós, irmãos que são ligados a um residente permanente ou cidadão canadense. A única coisa que tem que ter muito cuidado, e é uma coisa que eu estava lendo até mais cedo agora, é que existe um processo. Não basta assim, né, o meu cunhado querer vir para o Canadá
né, e ele pegar a passagem, já tem um visto e embarcar. Você tem que passar por um processo, São obviamente, 6 onde steps, né? são 6 steps, praticamente. Então, é um mini processo onde a pessoa que é residente permanente, o cidadão, tem que preencher um formulário, obviamente, querendo, né, te convidando a estar vindo ao Canadá. Lembrando que muitas pessoas, às vezes, deixam de desejar com isso, até pessoas que estavam vindo de família, né, como spouse. Você tem que Uhum. entender que você tem que fazer quarentena. Então, se você for vir e falar que vai ficar aqui 15 dias, eles não vão te deixar entrar. Porque você Sim. tem que fazer quarentena primeiro e tem que ter um plano. Então, depois eu vou querer que você elabora mais, eu vou elaborar em cima dessa questão de plano. Então, assim, no Vamos. final do dia, a pessoa vai ter que ter uma autorização, um formulário do residente permanente, cidadão canadense, preenchido, assinado. Quem for a vir também vai ter que assinar, vai ter que ter reconhecimento de alguém que é o notário público no Canadá, e depois, então, vai ser ter que comunicado à imigração, para a imigração dar uma carta de autorização para a pessoa poder embarcar. Lembra, uma coisa muito importante, Marcela, que a gente sempre tem que lembrar, que a pessoa tem que ser admissível ao Canadá, ela tem que ter um visto, um ETA, alguma coisa assim, O não ETA. basta só Ter você falar. passaporte, e para ter ETA você tem que ter estado no Canadá nos últimos 10 anos ou ter um visto americano válido, senão você Isso, não ter pode tido um ter o visto. Na ETA. verdade, não precisa ter entrado Uhum. aqui, tem que ter um visto, tido um visto canadense nos últimos 10 anos e ter, Nos 10 ou anos. ter um visto americano válido. Então, isso, as pessoas às vezes ficam empolgadas, eu vou poder ir, tudo. Você tem que ter um visto ou um ETA e qualificar. E mesmo que você tenha algum problema com a imigração, admissibilidade, alguma coisa assim, se você tiver alguma questão nesse sentido, você não vai poder entrar. Então, a novidade Sim. é essa, que agora eles vão começar a flexibilizar, obviamente, as of today, não começou hoje, As- né? As pessoas poderiam aplicar, obviamente, para vir visitar membros da família. Então, a grande novidade é essa do dia. É obviamente que tem várias perguntas, vários pontos ainda para ser discutido, mas no final do dia, o que eu achei para mim que foi muito interessante foi a questão do dating relationship, né? Mas fala bem disso, porque senão o povo vai começar a namorar online e vai achar que pode entrar no Canadá. E não é Então, bem porque todo assim, mundo né? sabe que, infelizmente, o Canadá não tem um programa de visto, igual dos Estados Unidos, que é diferente, visto de noivo, De noiva, noivos. né? Que você pode vir, o namorado, o que for, para você vir. Não tem isso. Então, se você está namorando com um residente permanente, com um cidadão canadense, alguém assim, você tem que ter um visto normal, né? Tradicional, para poder, de fato, então, entrar aqui. Então, o que eles Uhum. fizeram agora, que eu achei super interessante, foi que se você tem um relacionamento estável com uma pessoa, pelo menos Um ano. um ano, né? Você E está lendo aí tiveram um também, contato e físico. tiveram contato físico, né? Nós não estamos falando de casamento, estamos Ah, falando de sim. relacionamento. Um Então, namoro. você tem que ter Uhum. namorando a pessoa pelo menos um ano. A pessoa também pode, então, nesse caso aí, aplicar, então, para entrar no Canadá seguindo todos os Seguindo os steps, 6 os seis passos. steps aí. E a outra questão também que eu acho que foi muita crítica, e é uma ponta importante, que teve muita crítica nos últimos meses, até teve um caso de uma brasileira aqui que queria trazer a irmã e não conseguiu, eles liberaram também compassionate, né, reasons para a pessoa entrar. E repare bem que na parte do compassionate, a pessoa que vai vir pode ser parente de um residente permanente ou amigo que for, membro, né? De Uhum. residente permanente, de estudante visitante que está aqui, uma coisa que está temporário aqui, de um refugee, uma pessoa protegida, né? E de um cidadão residente. Então, quando fala assim compassionate, abre o leque aí de quem você pode vir visitar, né? A única questão que tem que ter uma razão de compaixão para a pessoa de fato entrar, né? A pessoa tem que estar no momento de questão de vida ou morte, a pessoa tem que precisar de algum tipo de medical support, seja alguma questão de saúde, né? Um para outra, né? No caso, eu até falo a questão de transplante, alguma coisa assim, e seja a questão também que a pessoa pode ser caso de morte, infelizmente um membro da família veio a falecer e a pessoa quer vir. Então, nesse caso aí, ela pode vir mesmo sendo estudante, visitante, sendo status temporário, né? Então, abre um No, pouco a lacuna aí. no dating, será que é somente para residente permanente e cidadão? Ou também é para quem está estudando? No dating é somente se você é diretamente ligado a um cidadão
canadense ou um residente permanente. Então, para o dating, né, até onde eu estou lendo aqui, e olha, a gente é muito fresco, saiu É, hoje, hoje. um, é, você só pode para cidadão canadense e residente permanente. No caso do Compassionate, já abre mais a lacuna de pessoas que podem, de fato, então, visitar. Então, é uma novidade, eu acho que é uma grande novidade, uma coisa que vai ajudar, porque no final do dia, querendo ou não, muitas pessoas, né, tem pessoas que estão ficando, infelizmente, até com Covid, querendo ver membros da família, né, você está namorando com uma Uhum, pessoa, você é cidadão ou residente, quer ver namorado, poxa, tem pessoas no Brasil que eu tenho pessoas no Brasil desde março que praticamente namoram com uhum. residente permanente cidadão e não conseguiram Não voltar até consigo. para fazer um sponsorship em alguns casos, né? Com essa Uhum. informação, né, as pessoas podem tentar entrar. Eu tenho um caso mesmo de um casal que eles estão namorando e tudo, ficaram noivos e tudo, e ela não conseguiu entrar como visitante, né? Uhum. Porque não tinha aquele laço ali de common law partner, de spouse. E agora, com essa informação, ela já pode já aplicar e para vir, obviamente, tinha que seguir todos esses 6 steps. Se não seguir os steps, você pode ter chance, obviamente, aí, de voltar para trás, né, no caso. Você está vendo aqui a pergunta dos nossos colegas do Geração de Valor Canadá Qual que é a pergunta? com relação à família direta com filhos dependentes de work permit holders. Então a pessoa tem work permit no Canadá e tem filhos no Brasil. Será que os filhos vão poder ir? Agora com Então, essa. com essa regra aqui, não somente debaixo de compassionate, ok? Uhum. Aqui, essa regra aqui, pelo que eu estou lendo, eu estou com a regra na mão, tá? Então, literalmente, estou lendo. Tá falando que você só pode entrar aqui. Eles abriram a lacuna de exemption, obviamente, para quem está dating, para spouse de cidadão e residente permanente. Agora, obviamente, que se a pessoa tiver aqui com work permit holder e ela tem uma pessoa no Brasil, ela pode aplicar um visto e explicar para o consulado que é a unification da família, principalmente se uma criança dependente, né? O consulado Sim. pode dar uma exemption. Mas, assim, nessa regra de hoje, não é isso que está falando. Está falando que é só para parente direto de residente permanente cidadão canadense. Isso. Então, gente, a gente vai falar de muitos assuntos, então vocês que têm amigos ou familiares que têm interesse em saber mais sobre vistos e estudo no Canadá e programas de imigração, compartilha com essas pessoas porque a gente vai falar bastante coisas e daí se você sabe que pode ajudar outra pessoa, é conteúdo valioso e gratuito. Alguém perguntou dos 6 steps. Eu posso colocar o link depois nos comentários do nosso. Marcela, nos comentários aqui do post, e daí você acompanha os 6 steps lá, ok? Quem perguntou dos 6 steps. Sim, eu sei. Lembra de uma coisa que a Marcela pode falar um pouco isso, que você, além de fazer todos os steps, você tem que fazer um plano de quarentena. Fala um pouco sobre isso, Marcela. Explica para nós aí sobre o plano de quarentena, as opções. Sim, o plano de quarentena, então, quando você chegar no Canadá, você precisa de ficar 14 dias isolado, né? Então, hoje você tem duas formas de você demonstrar para o oficial de imigração, a hora que você chega no aeroporto, como é que vai ser esse seu plano. Ou você faz num papel, coloca todas as questões ali, a gente até compartilha com os nossos clientes um modelinho, um sample que a gente pegou online sobre como é que você vai fazer nesse plano, ou você preenche o aplicativo do governo que é o Arrive Can. Então você baixa o aplicativo do governo e coloca todas as informações lá. Então, assim, o que você vai ter que dizer? Como é que você vai do aeroporto para a casa onde você está? Nessa casa, quem vai estar lá? Se tiver mais gente morando, se não for um hotel ou um Airbnb que você pegou só para você, essas pessoas, como é que você vai fazer ali a Quem vai fazer a convivência com essas compra, pessoas? Se você vai no banheiro, vai limpar com álcool pós-ida, você não pode ficar sentado no mesmo ambiente sem máscara, tudo isso vai ter que ser escrito. Como é que vão ser feitas as compras? E, gente, tem que levar bem a sério, porque se você sair, fazer um post no Instagram, alguma coisa, e alguém te denunciar que você tá nos 14 dias, ou sei lá, o oficial pega e resolve te pegar ali e confirmar, daí a fine pode ser grande, tanto financeira, ou você pode também ser mandado, deportado. É. deportado, né? E nunca mais entrar no país, ou
levar uns 10 anos de ban. É verdade, quando você é deportado, você tem que pedir uma autorização para voltar, que é bem difícil conseguir. Então, É, assim, é bem complicado se você for deportado, você tem que pedir um authorization to return to Canada, nesse caso. Então, é bem complicado. A outra novidade, eu acho que também grande é interessante o negócio que a imigração solta umas medidas, umas regras, news release em pedaços, a gente fica querendo mais. igual uma loucura, né? Que nem a do dia 2 de outubro. Olha, gente, vai acontecer isso no dia 20, mas até o dia 20 vai sair mais coisa, fica aguardando. E a gente tem que ficar lá todo dia olhando se saiu ou não. Exatamente. Então, com a novidade agora, que a partir do dia, eu acho que responderam uma pergunta aí interessante. Eu acho talvez, Marcela, é melhor você deixar aberta a caixinha de perguntas, que você está controlando a live, aí a pessoa pode mandar pergunta para você e você pode jogar na tela para todo mundo ler junto, né? Mas de qualquer forma, aí eu estou aprendendo isso com essas lives que eu estou fazendo. A partir do dia 20 de outubro, né, os alunos, porque lembra que o Stage 1 e Stage 2, né, não sei se vocês estão lembrando do Approval de Study Permit, que a pessoa poderia começar a estudar o college no fall online do Brasil, né, acabou em setembro. Né? Então, depois de setembro, a imigração não está dando mais Stage 1 Stage 2 Approval. Então, o que aconteceu? Que agora, a partir do dia 20 de outubro, se a DLI conseguir comprovar que ela está pronta, o que é pronta? Aí tem várias medidas. E nós não sabemos detalhes do que são essas medidas ainda. Não tem. Então está bem no ar, né? Provavelmente nós vamos fazer uma live depois do dia 20 de outubro. Do Mas, dia 20 de outubro. mas vai sair uma lista de DLIs que vão comprovar para o governo provincial, porque a jurisprudência do governo provincial, que eles estão já preparados, prontos, de fato, para então receber os alunos. E Os se a sua alunos. escola estiver naquela lista ali do seu DLI, né? Inclusive hoje a Challenge postou, estava vendo, falando que é DLI, né? Sim, porque a gente tem muitos alunos, não, clientes, que eles se matriculam numa DLI e daí fazem todo o processo de visto. Daí, quando o visto sai, acabou conhecendo outra instituição, viu que aquele curso não é tanto a praia deles, e daí fala assim, Marcela, a gente quer mudar de curso, mas e agora? E o visto? Então, assim, é possível alterar de escola, é possível alterar de curso, mas tem que alterar a DLI lá no site do governo. Por quê? Porque as escolas elas são obrigadas a relatar para a imigração em caso de auditoria, ou às vezes até uma coisa que acontece normalmente, elas têm que relatar quem está indo para a aula. Se a imigração perguntar lá assim, vamos dizer que o Terry está no Seneca College, vamos dizer. Terry está no Seneca College no Business Administration. Daí a imigração pede a lista e o Terry nunca pisou lá. Mas o Terry, na verdade, tinha mudado para o Niagara College, que ele queria morar perto das Tipo Falls. assim, o Terry estaria então estudando, mas ele não, né? Sim, mas ele está no Niagara porque ele gosta da região de Falls. Então ele mudou para fazer lá e ele quis fazer supply chain. Então ele tem o visto, mas o visto está vinculado ao Business Administration no Seneca College, mas agora ele está fazendo supply chain no Niagara College. Então ele está com o visto e está estudando, mas o governo não sabe que ele mudou. E daí vai atrás, daí vai dar mó confusão, daí você vai ter que provar para o Você vai ser governo. pego para non-compliance. O que é non-compliance? É não respeitando as condições do seu estadio como estudante, e você, obviamente, pode ser pedido para sair do Canadá e dado uma ordem de remoção do Canadá por conta disso. Então, é algo sério. Você pode mudando de curso dentro do college é mais simples, porque você não está mudando de instituição. Mas se mudar de instituição, você tem que trocar o DLI. Então, para a regra do dia 20 de outubro, serão mandada uma lista de DLIs que vão autorizar, né, se você tem um study permit, está registrado com aquele DLI para vir estudar, ou já está estudando, você vai ter que, então, autorização aí para poder entrar no Canadá. Lembrando que não deixa de esquecer que você chegando aqui, você tem que convencer o oficial que você vai respeitar o projeto de quarentena. Porque se você não fazer quarentena, você vai ser mandado de volta, como se diz, para trás. Vai pegar o próximo voo.
Yeah. Uhum. Então, com Então, muito cuidado com isso. Então, assim, é uma boa novidade, porque isso faz, é um sinal onde as pessoas podem voltar a ter a vida aqui, né? Obviamente, começar o projeto Canadá, para, obviamente, fazer o college e tudo. E eu acho que é bem interessante. Faz parte de vir, principalmente no inverno, no fall, começar ali os projetos canadenses, mas a sua escola tem que estar na lista. Se for uma escola que não está na lista ou não for autorizada ainda, não vem que você vai perder a sua passagem. Então, isso é uma grande novidade, porque isso mostra que o governo está começando a flexibilizar. preparar. A gente Exatamente. conversou com. A gente fez uma reunião esses dias com o boarding, o School Boarding de Ottawa, que cuida de todas as escolas de high school. E eles falaram assim que o trabalho que o governo local fez lá, de fechar as escolas e preparar, foi justamente um trabalho já pensando em próximas pandemias. Vamos dizer assim, se acontecer uma outra, hoje eles já estão preparados, eles aproveitaram que ficaram fechados e fizeram já um plano para a pandemia, porque se acontecer de novo, eles já sabem como atuar. Então, esse período que as escolas fecharam e o governo fechou para a imigração, muitos estavam trabalhando nisso, trabalhando em como é que eles vão se comportar se acontecer isso novamente, ou se permanecer esse processo de Covid-19 por muito tempo. E a gente já pegou alguns relatórios, alguns comunicados de escolas com quais a gente trabalha, Uhum. que eles vão assim deixar enfermeiros à disposição dos alunos, vão pegar e medir a temperatura, vai ter os postos de álcool em gel espalhados, vão ser menos alunos em sala de aula. Todos os alunos que forem de laboratório, eles vão ter preferência para ir para o campus. Os alunos que não têm aula em laboratório, eles vão Sim. fazer o híbrido, né? Fazer online e presencial. Então, assim, as escolas e o governo estão trabalhando num plano para que a vida não volte ao Não, normal, né? Mas é que. com certeza. Até porque uma coisa que eu sempre tenho falado é que o governo estava preparado para talvez uma pandemia, mas não nesse grau, foi uma coisa muito rápida. Então agora é uma lição para o governo. E o governo viu que consegue agora essa questão. Eu achei fantástica das pessoas poderem estudar online. Fantástico Ah, eu escola. também. Fantástico. Porque você precisa fazer o inglês já no Brasil, você já pode vir para cá já afiado. É uma coisa que nós E podemos qual que é a falar base depois. da imigração, Terry, se não é o inglês, o idioma? Exato. Então, assim, as pessoas começaram a estudar, os colleges tiveram promoção, as universidades, os colleges também dando privilégio. O governo ele lançou uma medida que você poderia começar a estudar com uma aprovação prévia já do país de origem. Então, assim, está sendo várias adaptações feitas. Inclusive, eu quero dar uma grande dica sobre esse negócio de study permit, porque agora, como acabou o Stage 1, Stage 2, uma coisa que nós temos reparado é que várias pessoas que estão aqui, às vezes como visitante, e estavam planejando talvez voltar para o Brasil para poder pedir um study permit, ou sair e voltar para fazer um pathway, alguma coisa assim, pelo fato da imigração ter dado isenção, uma outra grande novidade, isenção de Uhum. biometria para quem está dentro do Ah, Canadá, verdade. ok? Uhum. Então, o que acontece? Nós já temos fazendo alguns casos assim, já tem um tempo. Então, se a imigração te deu uma isenção por você estar dentro do Canadá e ter estendido o seu status, e como, obviamente, você estivesse aqui antes e tivesse feito uma aplicação pelo Brasil, você mesmo estando aqui, você teria que dar a biometria no Canadá para a No imigração Canadá. julgar seu processo no Uhum. Brasil. Então, o que nós temos feito é que se a pessoa, obviamente, que vai de cada perfil, Marcela. Então, Sim, não é uma cada um coisa é cada um. Não tem como a cada um. gente. Mas tem casos de pessoas que estão aqui, elas querem um study permit, não fizeram o pathway, não fizeram nada, tem o inglês, já tem a LOA geralmente, e queriam aplicar pelo Brasil, mas ficaram presos aqui. Nós estamos aplicando, obviamente, o visto outside Canada, que está sendo Outside. julgado no Brasil, e justificando e pedindo que a pessoa seja isenta da biometria porque ela Isento. está aqui. Então, os processos estão sendo julgados outside, então quer dizer o quê? Qual que é a grande novidade disso? É que semana passada o governo, vendo que as pessoas estavam fazendo essa jogada, e nós estávamos fazendo isso também, deu uma public policy, uma liminar, onde se você estiver aqui, aplicou para um study permit no Brasil, falando que você estava aqui, tirou a biometria, A a exigência biometria. da biometria, e você foi aprovado pelo Brasil, a hora que para você pegar o study permit antes, você tinha que fazer o famoso Uma, flagpole.
de Flagpole. você ter que ir na fronteira com Niagara Falls e voltar. Não existe flagpole porque nós estamos no meio de uma travel restriction de border com os Restriction Estados Unidos. com os Estados Então, o Unidos. que nós temos, a pessoa pode fazer? A pessoa está aqui como visitante, como employed status, está com status, quer um study permit? Claro que cada caso é um caso, ela tem que mostrar vínculo financeiro, tudo bonitinho, como ela ficou com esse tempo todo, como ela pagou as contas todo esse tempo todo, sem poder trabalhar, né, como visitante. Mas se ela tiver como comprovar, ela pode aplicar, mandar para o Brasil a aplicação, pedir isenção da biometria, porque ela está fisicamente aqui. Uma vez que o Brasil aprovar ela lá, ela pode pedir que o permit dela seja impresso dentro do Canadá. Dentro do Canadá. E aí ela vai mandar um web form, né? Tem uns steps que a imigração pediu para a gente adotar, mandar, e aí uma vez que o oficial confirmar, letter of acceptance, tudo bonitinho, dá tudo ok, então eles vão enviar um permit dentro do Canadá para a pessoa de fato começar a estudar, porque como todos sabem, para você começar a estudar, você precisa do permit. Né? A não ser que seja um curso de menor de 6 meses, que seja temporário, inglês, alguma coisa assim, ou que você seja fora do Canadá, com um curso de duração menor que 6 meses. Se for um college, você também precisaria de uma pelo menos deve ter uma autorização da imigração. Né? Então, no final do dia, isso é fantástico, porque tem muitas pessoas, às vezes, que estavam querendo voltar para o Brasil, que têm toda essa habilidade lá, ficaram presos aqui, não sabem quando vão poder voltar, acharam um curso interessante, mudaram de ideia, né? Elas podem aplicar fisicamente aqui e, obviamente, mandar o processo para o Brasil, explicar que está aqui e, obviamente, a questão aí de pegar o permit dentro do Canadá, algo que nunca aconteceu antes, algo inédito que a imigração está fazendo. Super inédito. Então, a pessoa está fisicamente no Canadá, se ela usar os seus serviços do Terry, você está fisicamente no Canadá, o visto vai ser analisado por alguém fisicamente fora do Canadá, mas quando sair a autorização, ela não precisa entregar a biometria, não precisa fazer a saída, a entrada, ela pode imprimir o permit, receber o permit via correio dentro do Canadá. E isso é uma novidade, fantástico. É uma novidade. Outra coisa também, que obviamente eu já falei até na minha entrevista que eu dei para a Omni, que a pessoa também está aqui como visitante, ela tem um LMIA, ela não precisa aplicar por fora, ela pode aplicar por dentro do Canadá até março. Isso também é bem interessante, é fantástico verdade. também para você usar, porque com isso, obviamente, você não fica com essa questão de ter que ir para flagpole, ter que ir para a fronteira. Né? Deixa eu ver aqui umas perguntas, Terry, antes da gente mudar para a fase 2. Ó, Terry tem uma matrícula para novembro no college privado, mas não conseguiu visto ainda por conta da pandemia. Agora irá facilitar para conseguir tirar o visto? Olha, eles estão demorando muito a julgar visto de estudante fora do Canadá. Então, vai muito de questão de oficial. Eles estão voltando a trabalhar. Uma coisa que... Isso aí me deu um gancho interessante para lembrar. Que uma coisa que tem muita gente perguntando, a gente recebe e-mails direto sobre isso. A necessidade agora de ter tudo traduzido. Eu quero explicar... Extrato. Fala aí, Terry. Eu quero explicar por que isso. Por que a imigração está pedindo essa questão de tradução? Para quem não sabe, quando um consulado está sobrecarregado, geralmente ele manda os processos para um escritório satélite, um escritório de apoio. Para o Brasil, geralmente é o México. Okay? Se não for o México, pode mandar para outro lugar, mas geralmente é o México que é responsável pelas Américas. Então, se até então, antes, nós mandávamos documentos para o Brasil, para o consulado, em português, como extrato bancário, cartas de referência, porque obviamente era julgado no Brasil e obviamente nesses casos sabemos que a maioria dos oficiais falam português, já moram no Brasil. Né? Mesmo assim, sempre recomendamos a tradução, mas não era uma regra extrema ali ao pé da letra. Agora, o que tem acontecido é que a imigração está mandando processo para vários países, para a África. Eu fiquei sabendo que até para a Nigéria. Isso, para vários países. Então, por causa da demanda. Né? Então, com isso, uma pessoa em Paris não vai falar português, uma pessoa na África não vai falar português, em Hong Kong não vai falar português. Então, por isso, a necessidade agora absoluta de traduzir tudo. Tudo. Se não tiver tradução, você pode ter a aplicação negada ou vir como incomplete, né? Porque ela não foi mandada como documentos completos. Né? Geralmente, quando é temporário, eles já negam, eles nem dão incomplete. Então, é uma coisa que tem que levar ao pé da letra. No caso dela, a questão aqui seria, na verdade, aí, obviamente,
essa necessidade aí de esperar, infelizmente, mas Não tem o que fazer, né? uma vez que o Study Permit for aprovado, a partir de agora, se a sua escola tiver numa lista de DLI, a Pode partir entrar. de, exatamente, você pode entrar, lembrando do plano de quarentena. Uma coisa também, Marcela, que eu estou tendo muita pergunta, e eu acho que eu quero aproveitar o gancho aqui que você está dando, é sobre uma que está fazendo muito sucesso, é o programa de caregiver, ok? Ah, Então, esse muita programa é gente está maravilhoso. é muito bom, é um programa piloto, CLB5, formação, experiência, né? Você pode aplicar, pega o o Work Permit não é fechado a ninguém, é fechado à profissão, mas está demorando muito tempo o Work Permit Applications para esse programa. Então, as pessoas estão preocupadas, ligando. A imigração está, de fato, meio atrasada nisso, mas ainda se torna uma ótima opção se você quer trabalhar com cuidado de crianças, pessoas com necessidades. Inclusive, até esses dias eu falei da pessoa de um college privado, que eu falei para falar com você, que queria vir fazer um programa na área de caregiver. Então, é uma ótima opção que a pessoa tem que ter nível de inglês baixo e tem muitas pessoas contratando E caregiver tem agora. um programa bem especial, só que fica em Vancouver, que é uma parceria de um college privado com um college público, com preço legal, e que você já sai com as licenças que você precisa para trabalhar na área de nursing. Então, é uma coisa que saiu recentemente também. Então, se alguém tiver interesse, fala com a gente, que é um programa. Eu nem divulguei ainda, mas acho que eu vou fazer um post no Instagram. Mas de qualquer forma, fala com a gente, quem tiver interesse. E porque você, não necessariamente você precisa fazer um programa de estudo na área de nursing para Não, não poder pegar o precisa. caregiver. Você precisa só ter um ano de diploma, de certificado em qualquer área e você ter a job offer, né, da pessoa que você vai cuidar. Mas se você já é da área da saúde, se você gosta de trabalhar nessa área e você quer ter uma formação na área de saúde no Canadá, daí a gente tem essa opção. Só que nurse, por que eu falo esse programa é especial? Porque nem todos os colleges aceitam estudantes internacionais para nursing, para o curso de nursing. E os que aceitam é extremamente competitivo, porque são pouquíssimas vagas. E daí eles vão para um background na saúde, quem tem notas excelentes, o inglês tem que ser IELTS tipo 7, entendeu? Então, assim, esse é um programa em Vancouver que ele tem parceria, é um college privado com uma parceria com um college público, que tem as exigências um pouquinho menores e tem bastante vaga para internacional. Só por isso que eu quis mencionar, mas não necessariamente o que o Terry falou tem que ser um curso em Não tem nursing, que ser pode qualquer ser curso pós-high school, tá? E pós-high tem que school. ter você. Outra coisa, você diferente do LMA, e é uma coisa que está acontecendo, muitas pessoas querem aplicar LMA porque está demorando muito o programa piloto. A questão é que se você aplicar no LMA, o LMA vai exigir que comprove que não tem ninguém no Canadá para fazer função, e além disso você vai ter que comprovar que você tem no mínimo 2 anos de experiência, né? Enquanto nesse programa você tem que mostrar que você está apto ou apta para fazer o trabalho, que você consegue fazer o trabalho. Então, E muito tem que ter a cuidado job com isso. offer, né? E tem que ter uma job offer, obviamente tem que ter uma job Uhum. offer, mas não exige LMA. Ok? Então, uma Uhum. grande opção. Eu falei com um casal até ontem que está querendo fazer isso, é uma opção também. Outro ponto, eu estou falando muito, Marcelo, eu estou lembrando de coisas, novidades, É né? muita coisa! Eu É também muito. anotei uma listinha aqui cheia de coisa. E aí também uma coisa que eu fiz um vídeo semana passada, retrasado que nós soltamos, sobre o programa regional de Ontário. E está Ah, eu ia tendo anotei aqui. isso, né? Então, nesse caso, o programa regional de Ontário é um programa bem legal, porque para quem tentou aplicar para o International Student Stream, não conseguiu, o Foreign Worker não conseguiu, Que porque acabou em quantos minutos? 20 minutos para o International 20 Student. minutos, gente. Esses programas É, é loucura. mas ano que vem, graças a Deus, a gente está vendo que vai mudar e eu espero que mude para melhor, porque vai ser um sistema de pontuação igual ao BC. Mas, Hum. de qualquer forma, essas cidades, né, tem um programa piloto regional. Se você qualificar para um dos programas da província e você tem uma job offer em uma dessas cidades, Quinte West, Belleville, Cornwall e o outro Chatham, né, essa cidade em Kent. Essas cidades, as 4 regiões de cidades, você pode aplicar para o programa agora, mesmo não tendo a abertura do programa. Você tem que ter uma job offer em uma dessas cidades. Então, uma grande novidade que o Ontário está trazendo são 150 vagas por ano
Tem vaga ainda. 150? Isso. Tem vaga ainda, porque na verdade é uma coisa que saiu no meio da pandemia, então quase ninguém aplicou, né? E é uma coisa interessante, porque às vezes você está aqui, sua empresa, por exemplo, aconteceu com o nosso. Nós já mandamos alguns semana passada, mas teve um cliente esses dias agora que essas cidades são do interior, né? Sim, elas são, mas elas são uma gracinha. Mas elas Interior, são super próximas de Ottawa. E eu já fui em Cornwall e Belleville. E Belleville tem o túnel, que foi o primeiro estação de trem, de transporte que não sei o Belleville é 2 horas de Toronto, 2 horas e pouco de Toronto. fica entre Ottawa e Toronto. Isso. É super tranquilo. E uma cidade são gracinha a cidade. E o que é a vantagem? Aconteceu com um caso de um cliente nosso, que ele estava trabalhando aqui, a empresa tem uma base em uma dessas cidades, e ele conversou com a empresa e conseguiu convencer a empresa a fazer pela cidade, para ele mudar para lá. A empresa topou, nós já mandamos já o formulário de Mas interesse. você tem que estar no Canadá com qual tipo de visto para você poder Boa participar disso? pergunta. Isso volta a ser volta a ser as regras tradicionais do programa do OIMP. Do Foreign Worker, você tem que ter 2 anos de experiência nos últimos 5 anos. Se você tiver como visitante, a empresa tem que provar que tem dificuldade de achar alguém. Eu acho que não vai ser difícil conseguir comprovar que tem dificuldade de achar alguém em Belleville, que tem 50 mil pessoas, né? Uhum. Que a empresa tem um faturamento de pelo menos 500 mil dólares brutos por ano, 3 anos de existência e 3 funcionários que são residentes permanentes ou cidadão canadense. Sobre a área de TI, eu vi uma pergunta aqui rapidinho. Qualquer Eu área, vou passar. né? Qualquer área, desde que seja que a empresa qualifique e que você qualifica para um dos programas de job offer. Então, é uma coisa legal, um programa que abriu no meio da pandemia, agora em julho, não fechou, né? Então, se você talvez a sua empresa tem uma base numa cidade dessa, você está disposto a mudar, é uma opção também Repete de aí as mudar. cidades. Belleville, Cornwall, Cornell. Chatham West, Chatham Kent, Cornwall, Cornell. Quinte West e Belleville, né? Quinte West e Cornell. Belleville é quase a mesma cidade ali, é uma com a outra, né? É uma região. São essas regiões. A gente tem college a gente tem college, não, a gente tem parceria com o college em Belleville e Cornwall, mas essa Chatham Kent e Kent West eu tenho que pesquisar, eu não sei se a gente tem Mas college lá também. vocês têm parceria com escolas em Belleville? Sim, Então, uma temos. opção interessante, porque programa piloto são 150 vagas por ano, começou esse ano, então julho começou, na verdade, então deve ir para os próximos 2 anos ainda. Pode ter um aumento de vagas também, é uma opção bem legal para quem está querendo se encaixar numa cidade, não quer para muito longe, não quer para o E tem Atlântico. Kingston, que é pertinho, e Kingston, quantos Exatamente. habitantes tem em Kingston? Aí, 350? eu não sei, eu já não sei. Eu sei que Kingston é uma graça, porque tem a primeira cadeia, né, de segurança máxima. Eu sei que a minha esposa fez eu ir lá levar ela para conhecer Tem a o cadeia. passeio para Thousand Island, fica lá em Exatamente, que eu fiz esses Kingston. dias agora. Então, é uma opção legal. E uma coisa, não quer dizer, só voltando aí, que você precisa estudar nessa cidade ou estudar Não, é nessa cidade. 150 mil habitantes. Uma coisa que você não precisa estar estudando em Belleville, por exemplo. Você precisa de uma job offer. Uma job Então, offer. você pode muito bem ter estudado em um outro lugar, né, na Mohawk ou na Centennial, que for, conseguir uma job offer, né, na Seneca também, conseguir uma job offer, e aí, obviamente, depois, como international student ou como foreign worker, ir para essa cidade. A província vai querer ver algum tipo de vínculo seu com a cidade. Um contrato de aluguel, algum plano né, que você vai ficar lá. Mas isso aí é de menos. A questão é que é uma grande oportunidade, é pouquíssimo explorado e falado esse programa. Isso é legal falar, porque assim, por mais que ainda Toronto e Vancouver tenham muitas oportunidades de emprego, às vezes, para quem está chegando no país, o custo de vida, a pegada de você estar chegando num país, se acostumando com uma nova cultura, com tudo, é muito forte, assim, financeiramente, você morar nas duas principais. Então, o fato de você ir para uma cidade menor, com 150 mil habitantes, vai ter tudo. Farmácia tem, mercado tem, loja tem, outlet tem passeio, tem escola, tem trabalho,
tem casa mais barata, tem tudo. Só não vai ter o jogo do Raptors, não vai ter o show do Justin Mas Timberlake, não com a vai ter nova essas realidade do coisas. mundo, você vê tudo online. Se você quiser viver no jogo do Raptor, é só pegar um carro ou o trem, né? No caso, da cidade mais próxima, e vir para ver o jogo aqui no Mas caso. tem tudo. Então, assim, não fique. Abrem assim as oportunidades. Não fiquem só Eu tenho um focados vídeo, nas se vocês olharem, grandes. se alguém quiser ver, tá no YouTube. Eu tenho um vídeo lá que eu fiz com a Stephanie, inclusive, falando desse programa, porque nós vimos, assim, tá ali o programa, ninguém falava dele, ninguém estava explorando, ele é novo. Eu falei, não, vamos falar desse programa. Quantas possibilidades de imigração tem no Mais de Canadá? 100. Mais de 100, entendeu? Então, assim, gente, às vezes você nem sabe que tem uma possibilidade, você Daycare, tá. o Márcio está perguntando sobre Daycare, que se é parte de Ontário. É parte de Ontário, sim, do OIMP, sim. É um programa Deixa eu do passar OIMP. aqui, ó. Tem a Priscila. Estou com visto válido de estudo até novembro, mas fiquei presa no Brasil sem poder voltar. Então, já posso voltar para o Canadá? Tenho LOA de inglês da ILAC e Priscila, do você tem o college. seu study permit foi antes de 18 de março aprovado? Se foi antes, você pode voltar, desde que você comprove que a sua residência, né, temporária era aqui. Se foi depois, você só pode voltar depois que for liberado dia 20 de outubro, se a escola estiver na lista de DLI. Certo. Relato de outros profissionais de TI que recentemente foram avaliados pelo ESE que estão no Plano Canadá. Não entendi direito o que você quis Até dizer. porque o WES é simplesmente equivalência de diploma, não é, é um programa de imigração. Mas a WES, então se for aprovado depois de 18, você não pode vir ainda, Priscila, só depois que entrar a medida agora, no dia 20 de outubro, e se a escola estiver na lista. Né? Sobre o Atlântico, a novidade do Atlântico é que as aplicações são agora online, desde agosto. Essa novidade que eu tenho Uhum. do Atlântico. Tá? Porque Um, antes era em papel? era antes papel. Yeah. Não sabia. Ana Luísa, nossa cliente em comum, a gente fez live com ela, tá aí no nosso feed, se vocês quiserem ver a história dela. Estou estudando inglês na ELAC desde maio, estou amando isso aí, Beatriz. Tem que estudar, gente. Estuda inglês, porque inglês vai ajudar muito no processo de imigração, na aplicação do college, na aceitação no college, a você arrumar emprego. Em inglês tem que estudar. E você pode. E tem uma porção de escolas que estão oferecendo e com excelente qualidade. Conversa com a gente. Deixa eu passar Tem aqui, muita muita gente por aí. informação. Posso provar renda para fazer college com extrato de bancos brasileiros? Ou Pode, com certeza, só que você tem que mandar traduzir. e fazer a conversão do dólar, né? Que hoje não está E muito mostrar para o oficial, que eu- querido oficial, segue aqui os extratos. O valor que você está vendo ali corresponde a X Canadian Deixa dólares. eu dar uma dica sobre isso, que eu acho que talvez uma jogada que a gente faz no escritório, que nem todo mundo sabe. Quando você vai fazer a conversão do câmbio, eu geralmente uso o site do governo canadense, né? Do Bank of Canada. É interessante você colocar ali a tabelinha dos últimos dias, dos últimos tempos que estava o valor do câmbio. Porque às vezes está um kick o dólar, né? Ah, sim. Então, assim, geralmente E eu o teu gosto de mandar, dinheiro cai. isso, eu gosto de mandar uma tabelinha para a pessoa ter uma noção como que está flutuando para o oficial ver e ter uma noção. E isso às vezes te favorece ali, dependendo do valor do câmbio. Isso agora eu vou vender o peixe do Terry, porque eu falo assim, gente, tudo, por exemplo, vem os clientes com a gente faz o planejamento Canadá, né? Vamos definir cidade, college, curso, ver como que está o mercado de trabalho para aquele curso e cidade escolhida, fazer planos de quanto tempo você tem que estudar de inglês, quanto que você tem que fazer aplicação, quando que isso, quanto isso, quando não. Daí a gente chega no final, no meio do projeto, que é a fase mais crucial, que é a aplicação do visto. E daí você faz o visto sozinho, sem tanto estudo, sem se importar tanto com esses detalhes, e tem o visto negado. Por Não quer falta de... dizer que nós não podemos reverter, né? Sim, mas o que eu peço encarecidamente, considerem o trabalho do consultor de imigração não como uma despesa, considerem como um investimento, como parte do seu investimento, porque primeiro, eles estão sempre conversando com os oficiais de imigração, sabem dessas dicas aí, deixa o teu processo redondinho, e eu posso te falar que os clientes que a gente tem vindo do Terry, a nossa taxa de aprovação é 99%, porque as negativas geralmente vêm por uma questão subjetiva do oficial, que às vezes não faz nem o menor sentido, A gente mas briga. que a gente briga e consegue reverter.
Então, assim, vale a pena investir num consultor de imigração, até porque vai te dar um norte também com relação ao seu processo de PR. Então, Eu acho, Marcelo, uma coisa que volta, nem a questão de ser consultor profissional, não. Uma coisa que eu sempre falo, eu até falei hoje de manhã, que eu estava fazendo uma entrevista hoje no telefone. Uma coisa que eu sempre falo é que o planejamento é a chave. E as com pessoas, às certeza. vezes, não conseguem ver isso. Você tem que ter planejamento para estudar, planejamento de quarentena, planejamento de imigração, até porque as coisas mudam muito. A gente, todo dia, quase, a imigração está soltando novidade. Eu sempre falo, eu Sim. falo com o meu escritório que nós estamos sendo cobaia de testes da imigração durante a pandemia, que eles estão testando tudo que eles querem testar para dar certo, é agora. Então, o planejamento é chave, seja comigo como consultor, é claro que eu tenho o maior prazer de atender, seja com qualquer outro, mas que seja uma pessoa licenciada e que seja uma pessoa que sabe o que está te Sim, o fazendo. que eu quis dizer é do seu escritório, você tem outros consultores bem qualificados, mas o que eu digo é não necessariamente falar com o Terry, mas falar com um consultor ou uma equipe que vai conseguir te dar boa orientação e fazer o processo mais redondinho possível. O Arnon, parabéns, ótimas info, obrigada. Arnon, ele tá no GV Canadá, fez uma live esses dias, hein? Quem tem vontade de empreender no Canadá tem que seguir o GV, Geração de Valor Canadá. Tem live todas as terças ou quartas, não lembro, e é muita informação maravilhosa. E você, como estudante internacional, você pode empreender no Canadá, viu? Tem uma pergunta aqui sobre a UES, Manda. que eu tenho um tecnólogo em ADS, mais de 2.300 horas, mas sua pós-graduação vi relatos de colegas da área de TI que a avaliação do UES veio como graduação de grau. Isso procede? Querido, eu não sei, Joseph. Isso aí tem que ver com a UES. O que eu sei é que, às vezes, quando nós não concordamos, ou melhor, aceitamos a questão do... O Arnaldo está falando sobre o Concídio aí para o povo, o Conselho de Cidadania de Brasileiros em Toronto, vale a pena dar apoio para eles, né? Muito importante para quem está em Toronto participar. Mas no final, a questão é que o West, quando a gente não concorda com aquela avaliação ali, tem outras empresas que podem fazer a avaliação também. Tem a Universidade de Toronto, Aqui, a tem IQAS, que eu indico muito, IQ e entendeu? CAS E com CAS, né? Q. Então, assim, eu sempre recomendo que, nesse caso, mas tenta, vale a pena você fazer a equivalência. Se for favorável e for o que você está imaginando, vale a pena. Mas eu não tenho informação porque é uma pergunta muito específica. E aí eu não tenho como te responder, desculpa. E, infelizmente, o ESE não tem atendimento ao público, é tudo via e-mail e às vezes eles não respondem. Então é complicado mesmo, gente. Deixa eu ver aqui. A IPP, alguma novidade você já falou? Está online? Até Work quando as Permit, necessidades. Work Até Permit quando Online. até quando a necessidade de ter que enviar as documentações todas traduzidas, Terry? Esse processo só vai encarecer. Acho que isso não volta Isso, atrás, não. isso. Infelizmente, está ficando cada dia mais caro. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, Marcela, é que quando a pessoa paga uma empresa para fazer o processo, a pessoa tem que entender que não é só fazer o processo. Nós temos que fazer acompanhamento depois se mudar alguma coisa, nós temos que ligar para Sim. a imigração para cobrar. Tem gente que demora 7 meses para Não resposta é de um só visto. aplicar, né? Nós temos ali toda aquela questão. Então, infelizmente, eu acho que é uma novidade que veio para ficar. Eu creio que dentro do Canadá haverá uma flexibilização. Eu acho que o extrato bancário, uma tradução do extrato inteiro, é uma coisa meio exagerada, se você consegue ver claramente o valor que a pessoa tem. Mas eu acho que é uma coisa que vai ficar mais duro, mais sério fora do Canadá. Mas, de qualquer Sim. forma, a partir de agora, eles vão dar um período de grace aí, de misericórdia, mas para frente, tudo tem que ser traduzido. E, obviamente, às vezes, as pessoas têm uma tendência de mandar documento a mais, desnecessário. Então, aí, agora vai ser bom que você vai enxugar Vai aí a enxugar. implicação para ser bem objetivo. Tá, a Júlia e o Rafael estão aqui, falaram oi, Terry. Pretendo ir para Kitchener estudar. Isso aí, Márcio. Lá tem um college excelente, Conestoga College, nós E é somos uma cidade que está parceiros. crescendo muito, inclusive. E daí o condado de Kitchener, formado por Waterloo, Cambridge, Kitchener, Guelph, Stratford, é uma região maravilhosa, lindíssimo e vale muito a pena você morar lá, se você quiser conversar conosco sobre isso. Tem vagas de TI nessas cidades do interior, tem vaga de TI no Canadá todo. Boa pergunta. Já fechou com o Conestoga, Márcio? Ah, meu pai.
tinha que falar com a gente. Isso é o INPE Daycare barato. Já que você já fechou com o Conestoga, então você escreve lá pro pessoal do Conestoga para eles você se matricular o seu filho na daycare deles, que eles têm. Só que tem lista de espera e você tem que se matricular no momento da sua admissão. Então, se você não fez isso, é hora de fazer. Foi aprovado depois do dia 18 que foi aprovada a Então, você tem que pergunta da esperar, Priscila. infelizmente, agora ver se vai. Obviamente, sua escola, sua instituição está na lista do DLI dia 20 de outubro. Eu acho que nós vamos postar, o escritório vai postar o link da lista, você também deve postar, né, Marcela? Uma vez que Uhum. sair do DLI, entendeu? Ah, eu tenho uma novidade. Até esqueci de te contar. Por exemplo, eu vi que que o Márcio comentou e agora eu lembrei. Então, assim, com a pandemia, a gente teve a liberação do Duolingo, né, para poder fazer o teste. Então, muitas escolas aceitaram o Duolingo, mas agora muitas escolas estão começando a deixar de aceitar o Duolingo. Então, vai voltar para o IELTS, que já tem test centers que já estão fazendo Uhum. os testes, seguindo as normas do Covid, com separação, com aquele negócio entre o avaliador e você. Mas no Canadá a gente tem a Paragon, que tem o CELPIP teste, que é o teste para você poder imigrar, Imigração. E fazer mas cidadania, né, também. e fazer a cidadania, mas eles têm o CAEL, o CAEL, CAEL, que é o teste deles acadêmico. E o CAEL está agora online. Então, vocês podem pedir, inclusive a gente fez parceria com eles, a gente consegue mandar a solicitação do teste para vocês e a gente consegue fazer o agendamento do CAEL online acadêmico. Então, se você quiser ir para uma instituição que o Duolingo não está mais sendo aceito, porque antes estava, mas agora para o intake de janeiro, muitas escolas já cortaram o Duolingo, o CAEL está sendo aceito. Então, Fantástico, é uma opção. é uma opção. E pode fazer online, claro, vai ter alguém supervisionando, mas pode ir tranquilo. Uma pergunta que eu vi aqui, que eu acho que eu quero Hum, responder, sobre se você consegue uma. Eu não sei se. Eu tenho que ler aqui, que eu não estou muito bom aqui dos olhos, tá não. cego, né? É possível conseguir uma job offer para caregiver estando no Brasil? Por que não? Né? Obviamente, o governo Você fez tem esse contato, programa. O governo só fez tem esse contato. programa, talvez você vai procurar pedir ajuda da Cibele, mas o governo fez Cibele Zidane, nossa consultora de carreira, que nós De indicamos, carreira. né? Mas o governo fez esse programa porque ele reconhece a necessidade de caregivers no Canadá. Não tem canadense residente, pessoas legalizadas trabalhando com isso. Então, por isso que o governo, obviamente, abriu esse programa. Então, não tem nada que proíbe você de aplicar pelo Brasil, Imagina pelo se você contrário. tem um inglês e você consegue se comunicar e você consegue negociar um trabalho. Entendeu? Você só precisa ter o inglês. Tem sites no governo, Uhum. na internet que tem as pessoas pedindo babá e cuidador de idoso e cuidador de pessoas com necessidades especiais. Então, assim, você só precisa saber se comunicar, né? E conversar com essas pessoas, cuidado para não cair em scams, né? Mas que nem a Cibele Zdan, que é a nossa consultora de carreira, vai conseguir te orientar nisso muito bem. Mas foquem no inglês, porque o inglês é essencial. De quanto tempo essa tabela? Não entendi essa pergunta do Márcio. Que tabela? Programa de Tecnó. VC tem programas para rapidinho. É muita pergunta. Peraí, agora tá vindo um atrás do outro. Você já falou do Concede. Hum, A gente também tem nossos amigos de Montreal. A gente tem amizade com o Conselho de Brasileiros em Montreal. Em Oro, a gente tem a Brinca, que é a Associação Brasileira de. Esqueci o nome todo, mas que cuida da comunidade de brasileiros. E em Vancouver também tem a Geração de Valor de Vancouver. Então, assim, tem bastante associações de brasileiros interessados em ajudar os brasileiros. É uma comunidade. A gente precisa se fortalecer enquanto comunidade brasileira no Canadá e nos ajudar a crescer. uma pergunta aqui, o Terry, eu acho essa pergunta Manda. bem interessante, que eu separar direto. Você poderia explicar a questão dos NOCs 0 ao B, quais as profissões? E aí, sobre a construção civil, como funciona, fiquei sabendo que, dependendo da área, oferece muito pontos para Express Entry.
Sobre a construção civil por Express Entry, é porque existem programas, principalmente em Ontário, que dão ênfase à área de construção, se você conseguiu Que é o experiência aqui. Skilled Workers, né? Yeah, Ontario Skilled Trades Workers, Ontario Skilled Uhum. Trades, exatamente. Então você tem um favorecimento onde a província pode te convidar pela piscina, simplesmente porque você tem um ano de experiência em Ontário, com Work Permit, como funcionário, pelo menos um ano. Tá? E esses trabalhos são NOC B. B. Sobre a questão dos NOCs, NOC 0, o A ou B, eu sempre falo que NOC 0 são management, você é manager, né? Então, você é o manager de uma corporação, de uma empresa. São os NOC C-levels, né? Exatamente. E aí, o NOC A são NOCs geralmente que exigem título universitário, você é um design, um TI, uma área de design, entendeu? Que exige um treinamento, um curso para você praticar, ou muitos anos de experiência. E o NOC B é uma coisa mais que exige treinamento e técnica, mas é uma coisa mais braçal. É uma coisa que você nem necessariamente precisa estudar para poder exercer. Como um exemplo mesmo, é o Baker, né, que é o NOC B. Você pode aprender, obviamente, a ser um baker sem ter que fazer formação. Outra questão, Sim. auxiliar administrativo, muito B, usado. 1221. 1221, Administrative Officer, 1241. São NOCs 1241. B, que obviamente, né, ele não exige ali uma formação para poder exercer. Sempre cuidado com o NOC, porque se você escolher um NOC muito alto e a exigência dele tiver uma licença, uma formação, você pode ter problema com a questão do NOC. Tá? Quero falar a respeito de um produto que a gente tem na Challenge, que é a mentoria. Quando a gente faz a mentoria e a gente primeiro identifica qual que é a intenção do nosso cliente, se vai permanecer na carreira ou se vai fazer uma transição de carreira, e aí a gente definir quais são os cursos, uma das etapas que a gente faz é justamente identificar os NOCs relacionados àquela profissão, aquele estudo que ele está escolhendo. Então, se ele escolher supply chain, por exemplo, quero trabalhar na área de logística, quero ir para Hamilton, que é um polo de logística gigantesco em Ontário. Então, a gente vai fazer o estudo, vai ver quais são os NOCs relacionados àquele trabalho. Para quê? Porque daí você já fica esperto quais as profissões que os títulos vinculados àquele NOC, você começa a moldar o seu currículo e o seu LinkedIn, a ir procurar profissões que estão ali com aquelas descrições, com aquele job description e com aquele título da vaga. Então, a gente monta um relatório, informa os NOCs, mostra para o cliente como que ele procura, por exemplo, trabalhos no Job Bank. A gente não faz o currículo, por isso que a gente conta com o trabalho da Cibele Zedan, que faz a elaboração do currículo e a elaboração do LinkedIn. Mas a gente faz sim esse trabalho junto com o cliente, porque a gente entende que quando o cliente está indo para o Canadá, pensando em imigração, mas usando o estudo como uma bridge para a imigração, ele está investindo muito tempo, dinheiro, capital emocional também. Uhum. Então, assim, não é simplesmente, eu estou aplicando no college. A gente está fazendo todo um trabalho para entender exatamente o que essa pessoa quer, para daí sim fazer a escolha do college, do curso, de maneira mais acertada. Então, essa questão do NOC é bem importante ter consciência. O NOC é a base do processo do Express Entry. Okay? É a Hoje base. eu tive uma pessoa que me procurou, ela foi negada o Express Entry, ela fez por conta própria, e ela foi negada porque ela errou no NOC. Ela escolheu errado o NOC. Ok? Então agora está pedindo ajuda. Sobre o programa de BC, programas favoráveis. Programas de BC tem a questão, né, ligada. Eu vou lançar um vídeo, provavelmente semana que vem, que eu gravei sobre BC. Porque a gente tem várias parcerias em BC e eu tô louca de vontade de colocar para fora. Eu gravei um geral e gravei outro sobre Skilled Worker, mas eu vou começar a gravar. Sobre programas mais favoráveis de BC, a questão de BC é por pontuação. Então, dependendo do seu perfil, você pode destacar mais do que os outros. A vantagem é essa. Só que a maioria dos programas de BC exigem job offer. Então, a questão de BC é isso. O único programa que não exige job offer é se você está aplicando como International Postgraduate. Se você estudou PhD ou Masters em um dos programas da área deles.
Qual o programa mais favorável, né? Eu acho que é muito fácil o Skilled Worker e eu ainda acho muito fácil o International Graduate também, se você estudou em BC. Então, provavelmente, entre todos os programas, ao meu ver, o mais fácil é o International Graduate. Se você estudou lá nos últimos 3 anos, uma escola pública de BC, você pode aplicar como International Graduate. Então, é um dos programas que eu acho mais O fácil. International Graduate, você diz de college ou de master? Não, é diferente. O de É college. tanto o programa MBC, né? Então é o do college, né? O do Masters é o postgraduate. Então, o International Graduate, para mim, é o programa mais fácil, mas o Skilled Worker, obviamente... Que você só precisa ter a graduação e a job offer. Isso, e tem um o programa... International. Exatamente. E tem um programa também do Entry Level, né, que é para truck driver também, áreas de food processing, que é NOC-CID. Então, como é que é o nome daquela profissão que eles faz ele levanta as coisas com uma maquininha? Esses dias eu vi que estava chamando bastante. Forklift. Isso. Estava na lista. Exatamente. Então, assim, a vantagem é essa. E, obviamente, o BC tem o Tech Pilot, que se o seu NOC for na lista de Tech, você vai ter mais facilidade de querer, obviamente, poder ser convidado. Mas a pergunta sobre o BC, favorável, provavelmente, o International Graduate é o mais fácil. Ou Skilled Worker. Terry, 10 segundos. Ok. A construção civil, por exemplo, landscape, é necessário que a empresa faturar uma quantidade? Depende do programa, Derek. Depende. Vai no Eu vou YouTube, chamar